Aí minha gente, estou de volta para mais um vídeo, este de número 4. Nesse vídeo eu quero trazer algumas respostas, algumas comprovações bíblicas sobre o que falei no vídeo anterior. E vamos por parte, aqui tem anotado, cada item vamos trazer uma explicação sobre a sequência de vídeos, sobre o título Frequentar igreja, sim ou não? Temos 3 vídeos, este é o 4º vídeo, então, respondendo ou comprovando alguma coisa que foi falado no vídeo anterior, nem tudo posso reprisar aqui, mas algumas respostas ou comprovações ou informações a respeito do que foi falado, que pode ter trazido dúvida a alguém. Então, confira agora os itens que eu vou trazer aqui e as respectivas comprovação bíblica. Um dos pontos que trouxemos é que alguém vai dizer, mas foi falado que a igreja não é importante, mas tem pessoas que dependem totalmente da igreja. São pessoas que eles não param em pé. Se não tiver uma igreja para controlar, eles vão sair, eles vão cair, a vida deles vai ser um fracasso. Lamento dizer que, do ponto de vista bíblico, está redondamente equivocada essa posição. Pois se a pessoa precisa de ser adestrado para ficar ali, sob a pressão de uma organização que lhe controle, então ele não entendeu nada do que a Bíblia fala a respeito de congregar com aqueles que confessam a mesma fé. Pois o que é preciso mesmo, em resumo, é que essa pessoa possa entender o que está escrito na Bíblia, que Jesus disse que ele e seu Pai, Deus, fariam morada na vida das pessoas, para que eles parassem em pé diante de Deus e onde quer que esteja, não só dentro da igreja. Então quer dizer que se a pessoa precisa estar adestrada dentro de um controle humano, sob pressão, para coagir ele, para ele ter uma vida moral decente, então, se ele depende dessa igreja para ser salvo dessa forma, está totalmente enganado. Número 2. Outra questão que colocamos, a autoridade do pastor. Aí alguém diz, não, mas já esqueceu do texto que diz, obedecei os vossos pastores, né? E outros textos mais. Aí gostaríamos de citar aqui o que eu estou olhando aqui na tela do computador. Vou citar só um texto, porque o tempo é curto. 1 Pedro 5:3 está dizendo que não é para ter domínio sobre o povo, é apenas para servir de exemplo. E fala também com desobedecer aos vossos pastores. O mais correto, a tradução, é obedecer aos vossos guias, e vossos no plural, diversos, não é um chefe mandando e dizendo como é para ser. Não, eu sou o chefe máximo, você é o diácono, mas eu sou o pastor, né? Eu tenho autoridade sobre você, a última palavra é do pastor, entendeu? Então isso não funciona, porque no tempo dos apóstolos, na igreja primitiva, eram várias pessoas, eram, por assim dizer, um colegiado. Por isso que sempre estava no plural, não estava só sobre uma pessoa. Também não existe na Bíblia ninguém impondo as mãos para consagrar um pastor. Até porque pastor, como outros cargos que inventaram, tudo foi dons. Funcionou como dons. Quando está escrito na Bíblia, está no grupo, no capítulo, na redação, na interpretação dos dons. Não fala em cargo nenhum. Não é cargo. Eles tinham líderes que serviam de exemplo, como é o caso que está ali em 1 Pedro 5:3. Servindo de exemplo. Pessoas idôneas. E sem salário, já diga-se de passagem. Também os dons. Falamos dos dons. A diferença entre cargo e dons, no vídeo 3 está longamente explicitado lá. Qual é a diferença entre os cargos que eram dons e transformar em cargos? Por que não dá certo? Não podemos voltar de novo a falar a mesma coisa, mas rapidamente podemos dizer, o dom é diferente, porque a pessoa pode ter vários dons. O cargo já não. Ou ele é evangelista, ou ele sobe para pastor, ou ele é diácono, e não pode ser ao mesmo tempo diversos cargos, e também tem o que é principal, a hierarquia. O diácono nunca vai poder dar ordens ao pastor. O diácono nunca vai poder chamar a atenção do pastor, porque ele é o último, ele é o primeiro escalão, o pastor está no último. Quer dizer, veja como o cargo que transformaram é empresarial. Porque o que funcionava, todos os dons tinham o mesmo peso.
O diácono tinha o mesmo peso que o apóstolo, que o pastor, que o doutor, que o mestre, que o mesmo, que o profeta, porque era dons dados por Deus, não era cargo concedido pelos homens. Era dons dados por Deus, foi dito com muita clareza no vídeo anterior. Escute, se não assistiu, assista o vídeo anterior, para nós não vamos nos alongar nesse item. Agora tem outro item aqui, sobre... mas tem que ter esse cargo do pastor, porque é um líder e ele tem que ser remunerado. Também falamos na remuneração, né? Digno é o obreiro do seu salário. Aquele que trabalha no altar, viva do altar. Esses são os primeiros textos que alguém cita muito rapidamente, né? Digno é o obreiro do seu salário, e quem trabalha no altar, vive do altar, e mais uns outros, né? Mas daí, essa pessoa vai ter que, primeiro, para querer usar esses textos, primeiro vai ter que saber o que está falando. De onde que Paulo tirou isso? Paulo tirou, a única escritura que tinha no tempo de Paulo era o Antigo Testamento, a chamada Torá. Né? Não tinha o Novo Testamento nenhum, nem outras escrituras para se basear. Quando eles falavam nas escrituras, falavam no Antigo Testamento, falavam na Torá. Até porque eles eram judeus e Jesus também. E para quem se referia isso? Para quem foi dito isso? Foi dito para os sacerdotes do sacerdote levítico, e eles eram exclusivos, eles não podiam trabalhar. Leia o capítulo inteiro de Números 18, capítulo 18 de Números, leia lá e veja como eles eram exclusivos, eles não podiam, para sobreviver, eles tinham que viver do altar, porque esse altar que está se referindo era o altar de sacrifícios de animais que era trazido ao templo, e eles estavam ali para receber isso, e eles, até tem também em Hebreus 7 e 27, também você pode conferir na sua Bíblia, que ele tinha que fazer cada dia sacrifício por si mesmo e pelo povo. Então, quer dizer, ele não tinha condições, por isso que ele devia viver do altar. E por isso que ele tinha que receber, e digno é onde diz o digno é o obreiro do seu salário, não é salário, é sustento no original. Mas Paulo estava citando as escrituras daquele período lá. Mas por que Paulo não aceitou isso e foi trabalhar? Porque ele sabia que o sistema levítico estava terminando agora com Jesus, que Jesus agora não tem mais o sumo sacerdote, agora sou eu, Jesus. E isso é que mudou, e Paulo entendeu o recado. Ele disse, não, eu não tenho direito, mas eu trabalho para sobreviver. Por que isso? Ele não explicou ali. Mas ele estava citando o Antigo Testamento, o sistema levítico, dos sacrifícios, do sacerdote, que foi abolido. Então nós vemos que falam tanto que somos salvos pela graça e não tem nada a ver com a lei, porque a lei foi abolida. Pois foi abolida exatamente nesse capítulo, mas nesse capítulo. E não o restante da lei que quiser abolir. Uma hora não entende o que Paulo está falando, de repente quer anular toda a lei. Não. Primeiro eu não sabia que... Muitos não sabem que era sobre isso que foi dito essa expressão, digno é do seu sustento, e quem trabalha no altar vive no altar. Ele tirou das escrituras. Qual era a escritura? Era a Torá, Antigo Testamento, outra coisa não tinha. Bom, mas daí... Era essa parte que caiu fora. Mas e o restante da lei que disseram que agora não tem mais nada a ver com isso? Claro que algumas coisas foram abolidas. Nesse caso aí, nesse capítulo, entrou muita coisa. Mas não tudo, como disseram. Mas esse é um assunto que nós já falamos e vamos falar outra hora. Outra coisa, Paulo sabia e foi trabalhar. Onde é que está a prova? Tem muitas provas, mas vamos citar aqui só uma que eu tenho aqui anotada. 2 Tessalonicenses 3, 8 e 9. Ele disse que ele trabalhava dia e noite se afadigando. E ele disse, eu tenho direito de receber alguma coisa. Mas eu tenho quando vocês me dão alguma coisa. Mas senão eu sei passar necessidade também. E no verso 9, 2 Tessalonicenses 3 e 9, o que ele está dizendo? Ele disse, eu estou fazendo isso para vocês me imitarem. Eu e os meus companheiros, nós trabalhamos, nós afadigamos. Dia e noite nós trabalhamos, para não ser pesado a ninguém, nem que não é que nós não tivéssemos esse direito, mas nós não queremos jamais. E ele estava dando uma ordem. É para vocês verem esse exemplo e nos imitar. Os obreiros de hoje estão imitando? É uma pergunta.
querem tanto Paulo para exortar a igreja, para ensinar a igreja, mas isso aqui, vamos pular esse versículo aqui? Acho que não, né? Bom, depois tem tantos textos, mas vou citar mais um, porque o tempo é curto. Por exemplo, temos aqui no caso 1 Coríntios 4, do 11 ao 13. Depois confira na sua Bíblia. Veja aqui, no 4 e 11, 1 Coríntios 4 e 11, ele diz assim, olha, eu estou com fome, eu estou mal vestido, eu fui surrado e eu não tenho onde posar. Olha a minha situação. Isso Paulo, que era o maior líder. É um homem intelectual, como todo mundo sabe, e agora abraçou essa causa e estava nesse estado. Ele disse, vocês são nobres, mas eu sou o lixo da sociedade por essa causa. No verso 12 desse 1 Coríntios 4, no verso 12, diz, nós afadigamos trabalhando dia e noite para sobreviver e para ajudar as pessoas. Mas o pior é que Paulo, um homem com aquele grau de intelectualidade, de sabedoria, e que era um homem culto, e era um jurista renomado, Paulo fazendo biscate, ganhando mixaria, porque biscate, ele fazia alguma coisa que todo mundo sabia fazer, fabricava tenda, era a coisa mais comum no seu tempo, fazendo tendas, para sobreviver, para arrumar um troquinho. Viu? E no verso 13 desse mesmo capítulo, 1 Coríntios 4 e 13, aí ele acaba dizendo também assim, ó, vocês são nobres, mas nós somos a escória da sociedade, nós somos um lixo, nós somos desprezados. Será que os líderes religiosos hoje estão querendo ter essa reputação na sociedade? De pobreza? Eles dizem assim, eu estou com fome, estou mal vestido, não tenho onde posar. E ainda sou desprezado socialmente. Volta e meia ele estava preso, mas também ele era rejeitado. Era tido como lixo, ele está dizendo aqui. Será que alguém que abraça essa causa de querer ter um cargo de hierarquia, demandando, de subir escadinha de diácono até o escalão mais alto, mandando uns nos outros, será que eles estão de acordo a viver com isso aqui? Mas então, se não estiver de acordo, é só não citar a Bíblia, é só não dizer que a fonte da inspiração e das doutrinas é a Bíblia, que daí está tudo certo. O questionamento aqui é que a Bíblia diz uma coisa e as igrejas estão fazendo outra. Se estabeleceram como empresas com hierarquia que sobe e o bem de cima manda nos de baixo, sendo que isso tiraram da onde? Dos textos que eram tudo dons gratuitos que Deus dava. Dava para quem ele queria, a pessoa exercia aqueles dons e a igreja só reconhecia que o camarada tinha recebido esse dom de Deus, o dom de pastor, por exemplo. E daí ele era convidado para prestar algum trabalho, porque ele viu que realmente ele tinha esse dom pela sua postura, pelo que Deus operava através daquela pessoa. A igreja só reconhecia que ele tinha esse dom. E esse dom era dado para sempre, se ele continuasse obedecendo. Não é, agora você é diácono, agora eu vou te promover a presbítero. Não, a empresa não pode promover. A organização não pode. É dom. Que Deus pode dar vários dons para uma pessoa só, mas ele exercia gratuitamente. E Paulo disse, não é que eu não tenha direito, mas eu trabalho para vocês me imitar. Mas não foi uma ordem, para nos imitardes. Nós nos afadigamos, os colegas deles também. Até a próxima.